bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Que é muito importante. Então vamos para mais uma aula de história e hoje nós vamos focar aqui nos movimentos emancipacionistas, que a gente já entendeu, a Pro já conversou com vocês, só que hoje nós vamos focar aqui na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana. São movimentos essenciais para a gente entender esse processo de independência do nosso país. Então, fiquem agora com a explicação da prova. Hoje nós vamos trabalhar dois, tá bom? Dois movimentos. Então, a conjuração, tanto mineira quanto baiana, tá bom? Então, vamos focar nesses dois movimentos aí. Eu queria começar aqui colocando para vocês, já fiz isso lá na introdução, mas é importante pontuar algumas questões, Esse surgimento aqui desses movimentos, que a gente chama de movimentos revolucionários, ele, começou a acontecer, pedindo aí um processo de libertação, de independência aí, nossa dependência de Portugal, eram movimentos contra Portugal. Essas ideias, elas aconteceram, numa esfera internacional, até porque outros países, a gente sabe que o Brasil, aí vai ser um dos últimos, aqui na América, a conseguir essa libertação da sua metrópole. Então, turminha, esse movimento aconteceu de forma bem tardia, tá bom? E foi influenciado por movimentos que estavam acontecendo aí na esfera internacional. Mas também muito ligado à questão da realidade local. Então, foi observado também essa questão, tanto internacional como local. Então, se apoiou nesses dois eixos aí, para poder a gente compreender. Esses movimentos eram revoltas regionais. Até por isso que eu falei para vocês, Então, aí, Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Então, percebam que eram movimentos mais ligados a regiões. Até porque nesse momento a gente estava caminhando para um sentido de ideia nacional. Nesse momento a gente não visualizava a consciência de ser brasileiro. Era muito ligado ali a regiões específicas. Então, nesse momento, o grupo das sociedades aí, tanto os que já eram nascidos aqui, quanto pessoas que vinham de fora, começaram a vislumbrar o Brasil independente aí de Portugal, o Brasil, com cara de Brasil. E aí a gente vai começar a surgir essa identidade brasileira. Outro ponto, que a Pro colocou aqui para a gente poder debater na aula, é que essa consciência nacional, ela foi se definindo à medida, que setores da economia, colonial, naquele momento nas colônias, passavam por interesses, e tinham interesses distintos de Portugal. Então, principalmente a elite queria coisas diferentes do que era colocada por Portugal. E aí começou o processo de se revoltar, o processo de ter aí pensamentos, e ligações totalmente diferentes. Eu quero que vocês observem que eu coloquei como um detalhe, mas que é primordial para que vocês entendam, que não era um grupo homogêneo. Era cada grupo aqui querendo uma coisa, mas que tinham o mesmo intuito, a independência, Por motivos diferentes, mas tinham o mesmo intuito. Então, começaram ali, a ter um ponto aí em comum, e uma ideologia em comum ali que eles caminharam, para isso. Tudo isso apoiado nessa questão de liberdade, vindo aí, dos países aí, de outros países, se apoiando em movimentos que já estavam acontecendo em outros países. Vamos começar, turminha, aqui pela Inconfidência Mineira, ok? Um movimento forte, um movimento assim, com características bem marcantes, que é importante a gente compreenda. Essa Inconfidência Mineira, ela vai acontecer no ano de 1789, Então, é o ano que acontece a Inconfidência Mineira, E a gente tem até a comemoração até hoje, A comemoração não, Um momento de repensar esse momento aí até hoje no nosso calendário anual, E essa Inconfidência Mineira foi esse movimento baseado, que tinha como principais objetivos aí, reagir contra a cobrança de imposto, feito aonde, pessoal, na região ali de Minas Gerais, no que hoje a gente conhece como Minas Gerais. Então,
essa Inconfidência Mineira, ela surge como um movimento da elite, né? Em resposta à questão da cobrança aí dos impostos que eram feita, principalmente pela exploração ali do ouro, ok? Então, como havia, né, como o ciclo econômico naquele momento era a mineração, se tinha impostos específicos para eles. E a Inconfidência, ela surge como esse movimento que vai contra a essa cobrança de impostos. E depois, né, depois de uma forma secundária, também foi influenciado aí pela essa questão aí de lutar por o processo de independência do Brasil. Mas o primeiro ponto é esse, né? No segundo momento é que eles vão se reunir e pensar também isso daí como sendo uma luta comum. Então, que imposto foi esse, professor, que gerou esse tumulto todo, né? E esse movimento tão forte? Então, a gente precisa entender que já havia a cobrança do quinto, né, que era um imposto, né? A cada uma quantidade específica de ouro que você explorava, você tinha que dar esse quinto, tá bom? Para a coroa portuguesa. E esse imposto ele era cobrado de uma forma bem bruta, né? De uma forma bem pesada. Só que o que acontece? Nesse momento já não se encontrava tanto ouro assim, nesse momento da Inconfidência Mineira. O ouro já começou a cair, então já começou a ter uma decadência nessa exploração. Diante disso, já se tinha um atraso, já não era mais tão frequente, tão regular essa cobrança desse imposto aqui que a gente conhece como quinto, tá bom? Desse imposto aí já não era tão fácil receber. E aí, gente, a partir do momento, né, que esse pagamento começou a cair, né, deixou de ser realizado, a gente teve aí, né, toda uma conspiração, todo um processo acontecendo aí. A coroa portuguesa, lógico, evidentemente, não ia deixar de receber esse imposto e começou aí a fazer uma série de, como eu posso dizer, de boicote à sociedade local. E aí, em resposta, surge um movimento aí da Inconfidência Mineira. Então, vamos lá. Lançamento do derrama, né, que era um pagamento sobre o quinto, né, era como se fosse um pagamento aí ligado ao atraso do quinto que deveria ser pago. Então, aqueles que atrasassem o quinto deveriam pagar, além do quinto, o derrame. Ou seja, mais outro imposto aí sendo colocado para eles. Eles já não conseguiram pagar o quinto. Imagine o imposto agora que foi colocado sobre o atraso, né? A arrogância, quase não sai, a arrogância, né, e a prepotência na hora de cobrar, né, esse imposto que era colocado por Portugal. Então, não se tinha uma forma, né, amigável na cobrança, era bem pesado, e a elite era cobrada da elite, né, e a elite não estava satisfeita com essa forma. Opressão econômica, né, que Portugal fazia, então tudo se tinha imposto e era muito caro, né? E aí, como o movimento, gente, da Inconfidência, ele é um movimento muito ligado à elite de Minas Gerais, ela estava insatisfeita, né? Forte repercussão entre os intelectuais também, né? Que começaram a ter as ideias mais voltadas para o liberalismo que estava acontecendo lá fora. Isso aqui vai ser os pontos que levam ao movimento da Inconfidência Mineira. O que eu queria colocar para vocês? Que esses líderes eram líderes pertencentes à elite, com exceção de Tiradentes, né? Que aí vai ser Joaquim José, que ele não era, né, pertencente à elite, mas ele estava ali com o intuito de contribuir e também, né, conseguir aí um enriquecimento, né? Também conseguir aí alguma coisinha durante essa luta. Tiradentes, né, que é a figura mais importante aqui da Inconfidência, por quê? Porque ele vai ser o único a ser morto durante esse processo. Todos os demais, até porque tinha mais dinheiro, né, foram julgados e condenados e tudo mais, mas nenhum chegou à morte, somente aí Tiradentes dentro desse processo. Por isso que ele vai ser aí a figura mais importante. Ele era um dentista, né, por isso o nome Tiradentes, né, tá ligado à função que ele exercia. E turminha, observe aqui o detalhe que vai ser um movimento que a morte de Tiradentes vai ser colocada justamente por conta aí da negação de alguns participantes que antes estavam aqui na liderança. Então, eles acabam percebendo que não ia dar muita coisa, né, que poderia ser prejudicial, e eles acabam delatando esse movimento aí, que era um movimento feito aí, né, no primeiro momento aí mais escondido, ok? Para não ter essa represália. Turminha, os principais objetivos da Inconfidência Mineira
seriam vários, né? A questão da cobrança do imposto, que a Pro já falou anteriormente, o processo de independência do Brasil, né? Instalação de um regime republicano, né? Minas Gerais aí sendo o centro, a capital do Brasil. Então, eles pediam várias coisas, né? Várias coisas sendo colocadas aqui. Criação de uma universidade de Minas Gerais, até porque os intelectuais queriam esse poder de estudo. Então, várias coisas eles estavam aí questionando, né? E a gente vai marcar aqui essas como principais. A Pro sempre coloca essas informações porque vocês anotam, né? Então, vocês me dizem que anotam, então a Pro coloca aqui para ficar mais fácil. Mas esses pontos que a Pro citou vão ser aí os fundamentais para a gente ter esse entendimento. Chegamos aqui, né, a um dos pontos que vai ser a bandeira desse movimento, né, o movimento da Consciência Mineira, que é ainda a bandeira até hoje, né, é muito semelhante à bandeira do Estado, a lei de Minas, né? E aí, turminha, essa bandeira ela dizia assim, liberdade ainda que tardia. E era justamente o lema da Inconfidência Mineira, né? Escrita aqui em torno, né, desse triângulo. Então, adotava essa ideia de liberdade, né? Liberdade, inclusive, para a exploração aí dessa elite. Não dessa dependência tão grande. Então, as consequências, né, desse movimento todinho que a Pro já colocou porque aconteceu, né, porque esses líderes e tudo mais. A consequência, né, o processo de você ter aí pontos para a gente debater, vai ser a revolução, né, que ela deveria acontecer, o movimento de fato da Inconfidência, né, o chegar realmente no ponto central, deveria eclodir, acontecer no momento do lançamento da derrama, né, que seria o imposto, eu falei para vocês que seria cobrado lá atrás do outro imposto, do quinto. Então, no lançamento dessa proposta, desse novo imposto, é que eles iam, né, fazer o movimento aí e aparecer para todas as sociedades. Até então não fazia isso e aí era esse momento que eles iam fazer. Só que, né, esse derrame, esse imposto acabou não sendo lançado, né? Por quê? Porque o governador da capitania de Minas Gerais, né, acabou não realizando o lançamento desse imposto porque ele foi avisado desse movimento que iria acontecer no lançamento. E aí é nesse momento, turminha, que esse movimento ele é denunciado ao Visconde, né, a essa pessoa que governava ali Minas Gerais, né, que era o Visconde de Barbacena. Ele governava Minas Gerais e os próprios, né, companheiros de Tiradentes fazem a denúncia desse movimento. E aí, turminha, a partir desse momento, a gente não tem mais o lançamento, né? E aí, essas pessoas que estavam ligadas a esse movimento foram presos, né? E aí passaram por um processo bem pesado, tá bom? E aí, essas pessoas, né, que denunciaram o movimento, né, receberam além de um alto valor, né, em dinheiro, a questão do limite ali, do perdão dos impostos e tudo mais, né? Então, assim, eles foram bem agradados para poder denunciar esse movimento. E aí, gente, a gente vai ter as consequências, né? Foi suspensa a questão do imposto que seria lançado e as prisões efetuadas dos denunciados, ok? Das pessoas que foram denunciadas, eles foram presos. Né? Tiradentes, além de preso no Rio de Janeiro, né? Ele também foi aqui, né? Passou pelo processo aí de ser morto, né? Dentro do processo que a gente já conhece. Então, Tiradentes foi condenado à morte, né? E a sua execução ocorreu na praça, né? Ali, em uma das praças mais importantes do Rio de Janeiro, né? No dia 21 de abril, por isso, a questão aí do nosso feriado, né? De Tiradentes, que a gente tanto conhece. E, gente, os demais passaram por um processo de julgamento, né? Foram presos há alguns anos, né? Outros foram, né? Foram deportados para a África e tudo mais. Só Tiradentes é que foi, aí passou por esse processo mais forte, né? De morte mesmo. E aí ele morre lá no Rio de Janeiro, né? Dentro desse processo aí bem pesado. Ok, turminha? E aí a gente já tinha os ideais sendo lançados, né? Já tinha aí a ideia de independência muito forte aí colocada em cena. Outro movimento importante vai ser a Conjuração Baiana. Lembre-se que conjuração vai ser um grupo, né, uma assembleia baseada em juramentos, né? Então, uma reunião baseada em juramentos. Por isso,
Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana ela acontece em 1780, 98, né? Já um pouquinho aí depois da Mineira. E aí, gente, diferente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana ela estourou, né, com ideais voltados, com propostas voltadas mais para a questão social. Não era só, aqui, eu quero que você entenda que não era só mais só a questão de dependência, mas era também da melhoria da questão de vida, né, dessa população. Por quê? Porque na Bahia a gente tinha grande quantidade de escravos, né? Então a questão ali da divergência social ficava mais gritante. Até porque a gente tinha muitos escravos naquele momento. E aí eles lutavam, inclusive, pela abolição da escravidão, da escravatura, né? O fim dos privilégios, regalia da elite. Então, é um movimento mais voltado para a questão social. Diferente do que foi a Inconfidência Mineira, tá bom? Que foi um movimento mais de elite. Esse não. Ele foi um movimento que começou com a elite, mas que ganhou um aspecto social bem marcante, ok? E aí, na prática, foram várias pessoas, não só mas a elite, mas aí a gente englobou aí, né? Movimentou diversos setores, né? Aí a gente vai ter aí eles entrando e participando de fato na luta. Principais motivos que levaram, né, ao surgimento desse movimento vai ser a questão justamente dessa mudança, né, da Bahia para o Rio de Janeiro, né, mudança de capital. Então, os baianos não estavam achando justo, né, essa mudança, é um dos pontos. Altos índices de desemprego, situação, né, muito ruim dos negros e das camadas, né, mais baixas da sociedade, né, a questão do controle aí do preço, tinha muita gente passando fome, né, porque os preços eram muito altos do pão, de produtos essenciais, então eram preços abusivos, ok? Eram uma forma de vida aí realmente que não dava para todo mundo. E aí era essa luta dessa Conjuração Baiana, é que a gente tivesse esse processo de deixar, né? E aí a gente vai ter aqui justamente um incêndio ali, né, no Pelourinho, que era uma coluna que abrigava escravos para que eles fossem torturados e tudo mais, né? E aí encorajou esse movimento. Então, um dos marcos mais importantes foi justamente esse incêndio ali no Pelourinho, que deu essa condição deles realmente, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa e lutar, né? E aí eclodiu essas rebeliões desse movimento aí. O que a PRO queria colocar para vocês como pontos importantes, né? Aqui a gente vai ter a questão dos Cavaleiros da Luz, que eram figuras, né? Eram pessoas que se encontravam ali de forma escondida para pensar os ideais da Conjuração Baiana, ok? Então eles criaram uma sociedade secreta e nessa sociedade eles pensavam, né? Escreviam, registravam as ideias de ações que deveriam ser feitas. Nesse momento eles estavam aqui, ó, Cavaleiros da Luz, de uma forma escondida, ok? Então aqui eles não estavam aí, né, com as caras à mostras, né? Então, a partir desse momento dessas reuniões, eles começaram a escrever manifestos. E, minha gente, quando esses manifestos ganham a rua, né, os espaços públicos, como eles faziam tudo à mão, né, eram escrevendo os manifestos à mão, as caligrafias foram descobertas. E aí a gente tem um momento realmente da Conjuração Baiana em si acontecendo. Então os pasquins, né, que eram manuscritos, né, foram aí colocados, levados para a rua, conseguiu aí durante muito tempo incentivar esses pensamentos, né, entre as camadas mais pobres das sociedades. E aí a partir disso, com a letra desses manuscritos, né, não estava disfarçado, estava à mostra, eles foram feitos denúncias para que eles, né, sofressem penalidades. E aí, dentro desse momento, a conjuração, né, em si, começa a ter aí um movimento de enfrentamento direto, e essas pessoas, né, foram bem punidas por conta desse movimento aí, né? Então, alguns soldados denunciaram os locais das reuniões, essas conjurações, né, ao governo português, e o governo português, de fato, né, fez invasões, prendeu muita gente, né, e aí acabou também matando também algumas pessoas, né, por conta desse movimento aqui da Conjuração Baiana, tá
Tá bom, gente? Então aí a gente vai ter o principal ponto aqui, né? Vai ser Lucas Dantas, né? Que foi aí o líder desse movimento aí que sofreu as principais consequências. Tá bom, minha gente? Então, aqui a gente tem um resumozinho do que foi tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana, tá bom? Observem, façam leituras, porque são movimentos que precisam, né, de uma leiturazinha, tanto no livro como em outros materiais, tá bom? E aí a gente começa aqui esse entendimento e vamos, né, aí estudar todos os pontos até o governo de Dom Pedro I. Fiquem com Deus, aproveitem a aula, né? Beijos da Pro e até o nosso próximo momento.